Alegres melodias transformaram-se em pranto. O senhor do castelo, William Randolph Hearst, havia falecido. Durante toda a sua vida, Hearst jamais parou de construir. Criou um grande império jornalístico e uma importante coleção de arte. Durante os ruidosos anos 20, estrelas de cinema e políticos fizeram crescer em torno do célebre castelo Hearst uma aura de mito. A obra foi se tornando lendária graças à determinação de um homem e ao pulso firme de 3 poderosas mulheres. Quando Hearst nasceu, em 1863, São Francisco era uma cidade em expansão devido à Corrida do Ouro. George Hearst, pai de William, era um dos mineiros mais prósperos da cidade. Seu talento para o trabalho com metais preciosos produziu várias fortunas, a começar pela descoberta da maior jazida de prata da história, a de Comstock. Phoebe, a mãe de Hearst, havia sido professora no Missouri antes de ir para o oeste com George. A família era abastada, mas a vida em São Francisco, apesar da riqueza, era pouco sofisticada. E ela preferiu educar o filho Willie no exterior. Em 2 luxuosas viagens através da Europa, o jovem estudou com a mãe arte e arquitetura. Mais tarde, Hearst construiu um monumento homenageando a paixão da mãe por tesouros da antiguidade. Nessa época, já era famoso no mundo dos meios de comunicação de massa. A partir da herança do pai e do próprio talento para fazer fortuna, Hearst construiu um império nacional de 28 jornais, 13 revistas, estações de rádio e uma companhia cinematográfica. Ao todo, 98 empresas. A marca registrada de seu estilo era o sensacionalismo, fruto da convicção de que as pessoas preferem o entretenimento à informação. Em 1919, já um dos homens mais ricos da América, Hearst voltou para a Califórnia a fim de construir uma casa que viria a se tornar um magnífico palácio e galeria para uma das maiores coleções de arte do mundo inteiro. Hearst havia herdado milhões de acres de seus pais, mas escolheu uma área para pastagens com 80 quilômetros de extensão ao longo da costa central da Califórnia. Fundado na época da conquista espanhola, o local se chamava São Simeão. Hearst contratou uma arquiteta que aceitou o desafio. Um mês mais tarde, o projeto estava pronto. Numa época em que quase não havia lugar para mulheres na arquitetura, ela foi em si uma escolha revolucionária. Durante sua carreira, Julia Morgan foi pioneira em várias coisas. Foi a primeira mulher a receber o diploma da célebre Escola de Belas Artes de Paris e a primeira a fundar uma bem-sucedida empresa de arquitetura em São Francisco. Morgan já havia realizado 350 projetos quando foi escolhida por Hearst para realizar aquele que iria coroar sua carreira de sucessos, tornando realidade o sonho de Hearst nas belas pastagens que ele passara a chamar de Colina Encantada. As primeiras casas construídas foram os chamados chalés. Mas a Casa del Monte, a Casa del Sol e a Casa del Mar eram verdadeiras mansões.
A Casa del Mar, que deve seu nome à vista maravilhosa, tem 14 quartos em mais de 550 metros quadrados. Hearst viveu ali temporariamente, enquanto Morgan construía a esplanada que levaria ao castelo. Centenas de variedades de árvores, arbustos e flores transformaram a colina desgastada pelo vento em um oásis florido. Dizia-se que Hearst sabia o nome de cada planta e de cada membro do exército de jardineiros que trabalhava ali. Hearst queria uma piscina ornada com estátuas de Netuno, deus dos mares na antiga Grécia. Mas a primeira versão do que viria a se tornar uma piscina olímpica não passava de um pequeno lago de lírios. Hearst decidiu que queria uma piscina onde seus filhos pudessem nadar. Pacientemente, a arquiteta aumentou a piscina 2 vezes ao longo de 12 anos. Como sugere o próprio nome, a Colina Encantada transformou em realidade um sonho que Hearst tinha desde as viagens à Europa na infância. Procurou criar um ambiente onde as pessoas se sentissem transportadas para uma luxuosa vila italiana. Julia Morgan projetou a casa principal para sobressair como uma catedral no coração de uma cidade. Como todos os outros prédios, La Casa Grande é feita de concreto reforçado com aço. Morgan era especialista nesta inovação e corretamente previu que resistiria aos terremotos da Califórnia. Para cimentar os 2 primeiros pavimentos da Casa Grande, foram necessários 2 anos de trabalho. A fachada demonstra o gosto do dono pela reconstituição histórica. Algumas estátuas foram esculpidas no estilo europeu gótico e renascentista. As demais, desenhadas pela própria Morgan. Dentro do palácio, a arquiteta trabalhava incansavelmente para criar a galeria para a coleção de arte que viera transportada de trem. As tapeçarias preferidas de Hearst eram as do estilo renascentista, porque, assim como seus jornais e revistas, contavam histórias. A vitória do general Cipião sobre Aníbal é reconstituída em 4 tapeçarias da sala de reuniões. Foi feita a cópia de um teto em estilo renascentista italiano em madeira entalhada e gesso. Tirada de um castelo francês, a lareira de pedra foi cortada em pedaços e transportada para o Novo Mundo. Hearst fazia apenas um pedido aos hóspedes, que se juntassem a ele em uma reunião social noturna e para uma ceia na sala de jantar. Coração do castelo. Sobre a mesa autêntica de um monastério, garrafas de ketchup e mostarda, reminiscências da origem rústica das fazendas da região onde fora erguido o castelo. Participaram dos banquetes celebridades como Charles Lindbergh, Winston Churchill, Rodolfo Valentino, Greta Garbo, Louis B. Mayer e Errol Flynn. Na outra cabeceira da mesa sentava-se a mulher cuja beleza iluminou a era de esplendor do palácio, Marion Davies. Em 1917, Hearst, que só trabalhava com cinema há 2 anos, voltou sua atenção para a carreira da atriz. Aos
20 anos, Marion já era dançarina veterana nos musicais de Ziegfeld. O casamento de Hearst, que durara 14 anos, terminou com uma separação amigável. Sua esposa foi morar em um estado do leste, enquanto Marion Davies se tornava a senhora da Colina Encantada. No castelo, o temperamento expansivo da atriz contrastava com a angustiante timidez de Hearst. Era anfitriã para os hóspedes que desfilavam pelo palácio e se entretinham cavalgando, jogando tênis e nadando. Enquanto Hearst mantinha-se por trás das cenas, Marion fazia gracinhas com Charles Chaplin, um visitante assíduo do castelo. Foram construídas 2 alas para os hóspedes, mas o espaço era suficiente para abrigar um exército. Dentre os 115 cômodos da Casa Grande, 38 são dormitórios, 41 banheiros e 14 salas de estar. Hóspedes especiais eram convidados para um serão a céu aberto, na suíte celestial. O vidro foi colocado posteriormente sobre as janelas entalhadas em arabescos. À medida que aumentava a construção, a arquiteta procurava o estilo que traduzia bem o espírito da época. Nenhuma economia, muita elegância, o máximo de deslumbramento. A suíte do Doge foi criada em outro estilo. O do requintado e misterioso Palácio do Doge em Veneza. Hearst partilhava algumas suítes com Marion Davies. Seu próprio quarto, entretanto, era singularmente modesto. Junto ao quarto de dormir, o closet embutido pode ser considerado bastante sóbrio para um homem cuja renda chegava a 15 milhões de dólares por ano. Embora vivesse sem ser casado, com uma mulher 30 anos mais jovem, Hearst mostrava-se em público bastante puritano. No castelo, a bebida era desencorajada e não era permitido que casais não casados dormissem no mesmo quarto. Os bêbados e inconvenientes eram discretamente convidados a se retirar do palácio. Festas extravagantes, que segundo alguns eram dadas no castelo, não passavam de lendas. Embora cada recanto daquela imensa construção fosse um convite à tentação e ao pecado. A maioria dos serões começava com um filme na sala de cinema do castelo. Os primeiros filmes da era do cinema, bem como os de Marion, eram exibidos com frequência. Depois, alguns iam se distrair na sala de bilhar, construída num estilo muito mais requintado do que os salões de jogos comuns. A tapeçaria francesa do século XVI, segundo alguns, a favorita de Hearst, retrata uma caçada real. A busca do prazer continuava no mais exótico de todos os recantos. A piscina romana, local de encontros fortuitos à meia-noite.
A piscina deve seu fascínio a vários mosaicos feitos de ouro e vidro veneziano. Artesãos e escultores ítalo-americanos deram vida a temas da mitologia clássica ligados ao mar e projetados por Julia Morgan. Cary Grant, cujas piadas quase lhe valeram a expulsão do castelo, disse que a piscina era o lugar mais romântico do mundo. Apesar da fortuna que gastara na construção do castelo, o proprietário não desfrutava da maior parte de seus prazeres. Suas raras aparições para os hóspedes eram apenas um intervalo em seu trabalho diuturno no escritório em estilo gótico do terceiro andar, centro nervoso do Império Hearst. Figuras de madonas e crianças adornam a suíte, dando-lhe uma atmosfera de monastério. Mas a vida de Hearst aqui era tudo menos enclausurada. Pelo telefone, teletipo e até um rádio de ondas curtas, Hearst dirigia suas empresas com mão de ferro. Jornais e noticiários filmados eram transportados diariamente de avião para as pistas de pouso do castelo. Editores e políticos reuniam-se à mesa do magnata em busca de seus conselhos. As opiniões de Hearst, desde assuntos de guerra até comportamento, penetravam em todos os lares americanos. Sua maneira de transmitir a notícia o tornou um dos donos de jornais mais controvertidos do século. Recolhido em seu Olimpo, Hearst provavelmente se sentia imune aos ventos que desestabilizavam a vida da maioria dos mortais. Em 1937, o Império chega ao fim. Cara senhorita Morgan, tenho que interromper as obras em São Simeão. Podemos continuar o galpão, mas todo o resto deve ser interrompido. O castelo nunca viria a ser terminado. Aos 74 anos, Hearst devia 126 milhões de dólares em função de seus gastos desenfreados e dos novos impostos sobre bens e renda. Sua coleção de arte e 6 de seus jornais foram leiloados. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, os jornais voltaram a prosperar e Hearst também. A essa altura, ele e sua esposa haviam se mudado para uma propriedade no norte da Califórnia, Winnetou, projetada parcialmente também por Julia Morgan. Depois da guerra, o casal voltou ao castelo, mas se mudou para a Casa Del Mar, menor e mais fácil de administrar. Em 1947, um ataque cardíaco obrigou Hearst a se mudar novamente. Desta vez, para a casa de Marion Davis, em Beverly Hills. Hearst deixara a colina encantada para sempre. Após sua morte, 4 anos mais tarde, muitos acharam difícil definir aquele homem. Seus interesses eram demasiadamente variados e sua carreira demasiadamente fértil para que se pudesse fazer uma síntese. Contudo, à luz do império e do legado de Hearst na Colina Encantada, um comentário feito por um amigo parece apropriado.
O dinheiro em si o aborrecia. Ele gostava era de construir.